Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Conexão Legislativa, sempre debatendo os assuntos importantes do país, com a presença de parlamentares e também membros da administração pública. Os desafios do país em tempos de pandemia. Hoje nós vamos conversar com o deputado federal do Democratas, Davi Soares, eleito por São Paulo, a quem eu agradeço pela gentileza da participação. Deputado, seja muito bem-vindo e obrigado pela gentileza. Muito obrigado a você, obrigado a todo mundo que nos assiste nesse momento aí. É um prazer feito em prol da população em momentos tão terríveis como que estamos enfrentando. Certamente, justamente eu gostaria de começar o nosso bate-papo, deputado, perguntando sobre essa situação em que estamos passando, um momento muito difícil, uma pandemia de uma doença em que ainda não temos um antídoto, uma vacina, não temos a cura para o coronavírus e os executivos municipais, estaduais e também o governo federal, bem como as casas legislativas, se desdobram para atender às demandas da população, seja na área da saúde, seja na área da economia. Eu pergunto para o senhor, para começar esse bate-papo, para onde estamos caminhando? Bom, é importante falar algumas questões, fazer uma cronologia, né, dos fatos em que talvez vá dar à população um entendimento maior. Bom, é importante nesse momento a gente entender a cronologia de fatos para a gente poder não ser precipitado na hora de julgar uma pessoa, ou um grupo, ou um governo. Até meados de janeiro, ninguém entendia ou não se achava que isso chegaria ao Brasil, ou se chegaria de uma maneira bem branda, né? Advogava-se que sobre a questão da mortalidade, da possível baixa mortalidade desse vírus. 3 de fevereiro, o governo federal decretou estado de calamidade pública. Mas de uma forma estranha, os governos estaduais levaram aproximadamente 3 semanas, só após o término do carnaval, para reconhecer a calamidade do mesmo e aí adotarem também as medidas. E começou-se a haver discussão sobre até que ponto o governo deveria fechar o país. Ninguém saberia bem. Finais de março começou-se verdadeiramente a ter aí as quarentenas. E alguns de uma maneira muito mais restrita, por exemplo, o Distrito Federal, que foi realmente muito fechado nessa situação, e outros que tentaram chegar ao meio termo, como o governo do estado de São Paulo. Tentou se manter algumas coisas, tentou se fechar outras, o que acabou essa quarentena híbrida não levando a lugar nenhum. O governo federal propôs, então, um auxílio em torno de R$ 200 para as pessoas, para os autônomos que perderam seus empregos, camelôs, pequenos vendedores. E a Câmara, a gente fez uma série de conversas e se chegou a esse valor de R$ 600 por 3 meses. Já estamos agora começando a fazer o depósito de R$ 600, a segunda parcela terá mais uma. Eu, pessoalmente, creio que o governo vai fazer uma escada descendente desse auxílio. Então, vamos dizer, a quarta parcela aí, se não de R$ 600, em torno de R$ 500. Eu creio que será essa postura tomada. Não estou falando pelo governo, estou falando pelo que eu ouço, pelo que eu sinto do ambiente em Brasília. E será essa a sequência, visto que é importante as pessoas lembrarem. O Brasil já não está numa situação econômica boa. Fizemos a reforma da Previdência no passado, que deu um fôlego, e a tendência do déficit para esse ano, embora projetado de 120 bilhões, na realidade chegaria a 180, e baixaria-se muito para em 3 anos nós zerarmos o déficit primário do país. Com o advento da pandemia, tudo mudou. Nós estamos hoje já chegando aí em 500 bilhões de reais do nosso déficit. E quem custa isso aí? Vai custar a população, né? E, infelizmente, aí já estamos chegando numa situação muito crítica econômica, e o presidente, por outro lado, sem querer defendê-lo e sem querer atacar o governador, tem insistido no ponto de a economia não parar, não deixar a economia parar. É difícil você mensurar, na minha opinião,
até que ponto a economia deve funcionar e até que ponto as pessoas devem ficar em casa. A versão do presidente é: aqueles que estão no grupo de maior risco, que são os idosos, deveriam ficar em casa. Porém, nós estamos tendo uma mortalidade estranhamente grande em grupos mais jovens no Brasil, diferenciamente de propor como protocolo adicional de base do Ministério da Saúde a adoção do remédio que é adotado para as pessoas que sofrem de lúpus, pessoas com doenças autoimunes e pessoas que passam por regiões de malária, que é a hidroxicloroquina. Embora muitos tenham advogado que esse remédio traz riscos, e traz mesmo. Eu não sou médico, aqui não posso falar. Agora, nós chegamos o dilema entre a cruz e o punhal. Usamos o remédio ou não usamos? Se não usar e morrer, não teria sido melhor tentar? Ah, mas se eu usar e morrer, foi por causa do remédio? Então as pessoas estão querendo descobrir se é o ovo ou a galinha que veio primeiro. Esse é o problema hoje principal no Brasil. Uma grande confusão, um governo que infelizmente tem dificuldades de se comunicar e muitas vezes se comunica de uma forma precária, desnecessárias. Entendemos que, e isso eu falo pela minha pessoa, não posso falar pelo meu partido, que há necessidade de haver uma abertura maior. Por quê? Porque, por exemplo, nós vamos ao sul do Brasil, onde a mortalidade ainda hoje é baixíssima, os casos são mínimos e chegou-se à conclusão que tem que abrir a economia. Mas você não pode levar esse mesmo padronamento para uma Recife e para uma Fortaleza aí que passaram anos tendo o sistema de saúde negligenciado, né, tratado aí a pão e água, e agora vêm-se os gestores emergencialmente tendo que comprar equipamento que não existe no mercado e que, quando existe, está a uma fortuna grandíssima, o que eleva desconfianças, meu querido amigo, sobre possíveis má gestão. E para isso a Câmara já está se movimentando hoje até para adotar a abertura de uma CPI, porque há muitos indícios, há muita desconfiança sobre a questão aí hoje do tratamento que está dando aí aos recursos públicos quanto a isso. Verdade, bem lembrou o senhor que muitos estados e também municípios estão sendo investigados por conta de compra de materiais, especialmente os respiradores, que por si só é um equipamento um pouco mais sofisticado e caro, mas, segundo alguns levantamentos preliminares, sobretudo de alguns órgãos da imprensa, alguns respiradores foram adquiridos num preço muito superior ao que é praticado no mercado. Mas eu queria resgatar, deputado, uma questão importante que o senhor trouxe em relação à abertura ou à reabertura da economia em algumas localidades. O senhor bem mencionou que algumas cidades têm índices muito mais elevados e alguns estados fizeram uma quarentena um pouco mais rigorosa. Eu pergunto para o senhor, já estamos no momento de estudar uma reabertura e o senhor entende que essa abertura deve ser heterogênea, deve ser vertical, ela deve privilegiar, nesse momento, locais onde o índice de contágio e de mortes é um pouco Tem uma menor? pequena Que travadinha. avaliação o senhor faz da reabertura? Bom, a pergunta é um pouco truncada, eu vou tentar entender vou responder por osmose, pelo que eu entendi. Eu entendo que pode-se abrir a economia no seguinte sentido: a grande parte das empresas são empresas muito pequenas, empresas que a gente chama de fundo de quintal, empresas familiares, que poderiam perfeitamente trabalhar, porque quem está ali é o núcleo familiar. E o núcleo familiar vive junto, come junto, trabalha junto. Ora bolas. Essas deveriam já ser autorizadas de imediato, óbvio, com as devidas precauções, né, de ter a máscara, de ter o álcool gel, de ter contato à distância e não permitir aglomeração. Essa, na minha opinião, deveria ser autorizada de cara. Agora,
Por exemplo, se você tem empresas que têm vários funcionários, eu dei uma sugestão para vários gestores públicos, prefeitos, governadores, mas ainda não entenderam que poderia ser boa. E fica aqui abertamente minha sugestão. Por que não as pequenas empresas, que têm até 10 funcionários, não estou falando das grandes, por exemplo, lojas como magazines, como lojas de roupas, que o fluxo de pessoas são maiores. Mas essas que a grande maioria, junto com as pequenas, elas poderiam ter o seu horário de abertura muito maior, por exemplo, entre 6 e 10 da noite. Assim como os serviços públicos poderiam estar abertos entre 6 da manhã e 10 da noite. E dividiria por espaços de horários os funcionários. Se eu tenho naquela seção ali, por exemplo, uma, uma autarquia pública ou uma secretaria em que tem 20 funcionários, eu teria os 20 funcionários, mas cada um trabalhando no período de 4 horas. Ou seja, um trabalharia ali um grupinho de 4, 5, de 6 às 10 da manhã, outro de 10 às 2, outro de 2 às 6, e outro de 6 às 10 da noite. Ou seja, você divide, você espalha, você faz o quê? O horário, o fluxo para a pessoa pegar o transporte público ser irradiado, quem sabe até meia-noite, de uma forma que não sobrecarrega nos horários de pico as pessoas que precisam se deslocar para o seu trabalho. É uma forma para o quê? As pessoas poderem voltar a uma normalidade. Porque a grande verdade, deixa eu levar para um outro lado aqui que as pessoas não têm visto, é o número de pessoas hoje que infelizmente estão tirando a sua vida. Estão em depressão profunda. Eu recebo pessoas todo santo dia pedindo ajuda. Primeiro porque a gente é cristão. Eu estou ligado às igrejas, elas me pediram oração, e não há problema nenhum, oramos. Mas é impressionante o número de pessoas de ficar presa. Eu moro numa casa confortável, mas a grande maioria das pessoas mora num cubículo, moram num apartamentinho de 45 metros. Quanto moram? Para não dizer aqueles que moram nas comunidades ali, em barraquinhos ali de 40, 30 metros quadrados ali, que divide 4, 5, 6 pessoas ali. A pessoa não tem mobilidade. Meu Deus do céu, como manter uma pessoa dessa? Como falar em lockdown? É enlouquecer, é jogar a pessoa na loucura completa. Ou seja, nós vamos resolver um problema para depois sobrecarregar o sistema de saúde em outros problemas derivados fora isso. Fora problemas de quê? De obesidade, o número de diabéticos que vão aumentar, as pessoas não param de comer dentro de casa. Pode parecer engraçado, mas é sério. E, consequentemente, problemas cardíacos que vai aumentar exponencialmente no Brasil nos próximos 2, 3 anos. Escreva o que eu estou me falando aqui. Então, está na hora de começar a voltar à normalidade. Santa Catarina, como eu falo, as praias já abriram, as pessoas estão mantendo a sua distância social. E por que as praias não podem ser abertas? Eu discordo, para mim deveriam ser abertas sim. É difícil uma pessoa ficar colada com outra na praia. Geralmente você vai na praia para estender a sua toalha, para deitar lá, ter o seu espaço, você não quer ninguém colado com você. Você está pegando sol, você está suado ali. E para cair no mar. Ninguém fica colado com o outro no mar, se não ser, claro, se for um casal ali, né, namorados, essas coisas. Mas fora isso, ninguém fica ali. Então, é um exagero na minha parte, no meu ponto de vista. Deveria ser aberto para você trazer um pouco quê? De paz social. E, principalmente agora, uma reescritura do sistema de saúde no nosso país. Há muitos anos nós estamos falando do negligenciamento das instituições de saúde, o tratamento tributário dado a elas, às santas casas, que hoje têm dívidas bilionárias, que precisa ser equalizado isso, ou se perdoa isso, ou nós estamos simplesmente secando o gelo, e mais cedo ou mais tarde o problema vai chegar de novo à nossa porta. O senhor tocou num ponto muito importante, que é a situação do sistema de saúde do Brasil. Estamos vivendo uma pandemia, claro, o contingente de pessoas que precisam utilizar o sistema de saúde é enorme, mas mesmo assim, alguns especialistas apontam deficiências em muitas unidades de saúde pelo Brasil. Claro que São Paulo é um estado mais próspero e possui um número maior de unidades de saúde, mas essa não é a realidade em todo o Brasil. Que tipo de lição o Brasil tira de uma situação como essa quando nós falamos do sistema público de saúde, deputado? Olha, o sistema público de saúde, ele na verdade, ele, no meu entender, ele é a ponta de uma base de erros que existe na administração pública. Primeiro, a administração precisa ser enxuta, precisa ser mais barata, precisa ser mais eficiente.
Nós votamos agora a MP, a PEC, aliás, do saneamento básico. Já é uma possibilidade já. Se eu tenho saneamento básico, o número de pessoas possíveis de ser infectadas com doenças que já foram banidas de países desenvolvidos há muitos anos vai cair drasticamente. Ou seja, o meu sistema de saúde não será tão pesado. O custeio dele será menor. Eu vou ter chance de diversificá-lo, de prepará-lo e de trabalhar na especialização desse grande contingente médico que tem ali. Então, nós estamos falando de ações que devem caminhar em paralelo com o sistema de saúde, o saneamento básico, o calçamento e, para não dizer, uma administração melhor, mais eficiente. Essas vão mostrar o quê? Que os recursos que existentes para a saúde são suficientes, são equilibrados, que não é necessário de ficar buscando endividar o país ainda mais. E aí se vai abrir o quê? A possibilidade da valorização, hoje está na PEC 300, do salário de médicos e enfermeiros que certamente merecem uma melhor atualização monetária quanto ao que percebem hoje. Perfeito. Deputado, tem um outro aspecto que eu acho bem importante em relação às medidas que vêm sendo analisadas e também aprovadas pelo Legislativo Federal, especialmente a Câmara dos Deputados, que é a casa que o senhor integra, em relação a algumas medidas de assistência e cuidados especiais para comunidades vulneráveis, dentre elas os indígenas e os quilombolas. Recentemente, a Casa, inclusive, aprovou um projeto de lei que trata dessas questões. Eu gostaria que o senhor fizesse um breve comentário, porque, inclusive, essa matéria será apreciada pelo Senado muito em breve. Sim, hoje houve uma proposição de uma colega do norte do país, preocupado com a vulnerabilidade indígena, e, obviamente, os indígenas, por viverem num certo isolamento, não tanto, vamos dizer, bem diferenciado dos tempos remotos, mas ainda assim vive uma parte deles vivem bem isolados. Por viverem bem isolados, eles estão menos preparados têm menos anticorpos do que nós, digamos assim, os brancos, né, digamos assim, que estão na cidade. E por isso a mortalidade entre os índios, infelizmente, tem sido muito maior. Então a deputada, se não me engano, a Joênia, ela propôs esse projeto de lei e que visava, digamos assim, dar uma blindagem em cima das comunidades a fim de que poderia haver uma proteção e o encaminhamento médico necessário para essas comunidades, tanto quilombolas, que são pouco mais resistentes à doença, mas os indígenas que são bem fragilizados nisso aí. E nós fizemos um trabalho, inclusive ali, até agradecer publicamente ela aqui pela sensibilidade, ela, meu colega Luiz Miranda, em que protegemos também aqueles que já trabalham com os indígenas há muito tempo ali, as comunidades missionárias, tanto católicas quanto evangélicas, que há muito tempo estão trabalhando ali na assistência médica também, odontológica também, espiritual, psicológica, de outra forma, que poderiam ficar alijados e impedidos de realizarem seu trabalho e foram incluídos ali nesse grupo que pode fazer um trabalho, pode continuar a fazer um trabalho que é da mais importância, da maior relevância possível. Perfeito. Deputado, o senhor mencionou o trabalho dos religiosos junto às comunidades indígenas e quilombolas, e eu me lembro também que há poucos dias o presidente norte-americano Donald Trump mandou reabrir as igrejas. E eu me lembro também da determinação do presidente Bolsonaro, que incluiu as igrejas na lista de serviços essenciais, mas não necessariamente todos os estados têm autorizado a abertura das igrejas. O senhor, como bem mencionou, é ligado às igrejas, faz parte de uma importante denominação evangélica aqui do Brasil, a Igreja Internacional da Graça de Deus, e eu gostaria que o senhor analisasse como está essa situação aqui no Brasil. Existem estados que autorizaram a reabertura e outros não. Como isso está acontecendo na prática? Na prática, está havendo uma grande confusão. Uma confusão
atrapalhado pelo STF, que, desculpa falar, são uns trapalhões no Brasil aí. Felizmente nós temos os ministros aí que querem usar mais do que a toga. Parece que a vontade deles é mandar no Brasil. Eu até sugiro a eles, renunciem à toga, concorram a um cargo público, vençam uma eleição e aí sim põem o seu plano de projeto, porque deveria ser o quê? Se temos um decreto federal, o decreto estadual e o municipal se baseiam no federal. O que eles fizeram? Não. O federal não adianta de nada. Quem vai mandar isso aqui é o estadual e o municipal. Ou seja, federalizaram, de uma forma, criaram aí não é federalização, não, mas estadualizaram forçosamente, na base da caneta, não na base da lei, pelo STF. Então, ou seja, cada estado resolveu fazer o que foi. Eu tenho estados do Brasil em que as igrejas estão proibidas de abrir a porta, como o Ceará. Uma vergonha. Uma vergonha. Poderia estar dando auxílio, poderia estar orando e até ajudando. A própria ciência reconhece a fé como ingrediente fundamental na recuperação de pacientes. Creia-se ou não, aí há fatos, e a gente pode trazer estudos aqui que ajudam isso. Eu falo Ceará porque vergonhosamente estão fazendo isso. As igrejas não são irresponsáveis. Nós entendemos da pandemia, entendemos que isso é altamente contagioso. Há estados, por exemplo, a cidade de São Paulo. O prefeito aí foi sensível, entendeu que isso faz parte de um serviço essencial. E eu posso dizer para você, 95%, vamos dizer 100%, porque eu não posso falar por todos, posso falar por grande parte que eu conheço. E estão obedecendo ipsilíteres o que foi estabelecido. Não há aglomerações, não há contato físico, há espaçamento, e eu posso dizer para você, até o bem-estar dessas pessoas melhorou. Então, quando nós entendermos que nós ajudamos o serviço médico, ajudamos a desafogar o serviço público, na verdade, todos os prefeitos, governadores, acho que haveriam de abrir as igrejas, permiti-las como serviço essencial adicional ao serviço médico. Nós não substituímos o médico, nós ajudamos o serviço médico, porque a parte espiritual ela é algo que trabalha na alma da pessoa. Não adianta a pessoa estar bem, amigo, e a alma dela está deprimida. Ela vai morrer, ela não vai viver muito tempo. A alma de uma pessoa, o ser interno dela precisa estar tão bem quanto a parte externa. E é isso que as igrejas fazem. Então ficam dois exemplos aqui. Interior de São Paulo, polícia militar sendo chamada para fechar igrejas. Quando o decreto de prefeito de algumas cidades do interior, pode dizer uma, de Piracicaba, permitia. Aí vem o Ministério Público, pau para fechar as igrejas. É impressionante a competência, muitas vezes, do Ministério Público de querer acelerar isso. Agora, eu não vejo nenhum trabalho do Ministério Público, fica para a gente refletir aqui, para fechar a Cracolândia, de obrigar o município a botar instituições que funcionam fora da cidade de São Paulo. Você sabe que a cidade de São Paulo não pode fazer convênio. Ela está proibida de enviar aquelas pessoas que estão naquela situação para cidades fora. Nós, por exemplo, temos centros ali em Arujá, em Mariporã e tantas outras cidades, Atibaia, que poderiam receber dezenas, se não centenas dessas pobres coitados que estão invagando pelo centro de São Paulo, mas que a prefeitura não faz. Aí fica até um dica para os vereadores, por que não faz a mudança na lei orgânica e permite a prefeitura fazer convênio? Por que não conversa com o governo do Estado? Por que verdadeiramente não ataca nisso? Você que anda hoje no centro de São Paulo está um perigo. Nós temos ali, entre aspas, zumbis o dia inteiro ali caminhando. Você não vê pessoas, você vê zumbis. Está perigoso andar no centro de São Paulo. Então, são atitudes, muitas vezes. Eu entendo que até a intenção do governo verdadeiramente é travar para poder depois abrir. Mas a gente não pode ser xiita, a gente precisa ser pessoas que sejamos conscientes que existem exceções e existem pessoas e entidades que podem fazer um serviço tão bom para auxiliar o serviço de saúde de uma forma auxiliar. Perfeito. Deputado, nós estamos encaminhando o nosso bate-papo para o encerramento, mas eu acho que dá tempo de escutar do senhor quais são as matérias mais emergenciais na avaliação do senhor que a Câmara dos Deputados irá apreciar nos próximos dias ou semanas e o que você julga fundamental para a gente virar o jogo quando falamos de pandemia do coronavírus. Eu entendo perfeitamente o que os
que os governadores falam, é importante as pessoas terem bom senso, que é uma doença contagiosa, que, infelizmente, como o presidente falou, 70% de nós, para falar até 80%, vão pegar, a grande maioria vai passar tranquilo por isso aí, mas algumas pessoas vão perder. Eu perdi pessoas queridas, que por mais que cuidaram, já estavam doentes, já tinham alguma comorbidade. A dica que eu falo para as pessoas é: vocês, se quiserem viver, vão ter que mudar o estilo de vida. Comer melhor, se exercitar, cuidar da saúde e, principalmente, estar bem com Deus. Então, se eu quero agradecer o seu tempo que vocês me deram aqui, deixar esse recado para que as pessoas reflitam dos valores que têm trazido elas até hoje, dos governantes entenderem que, antes de entregar uma obra, uma ponte, que são muitas vezes a ponte, uma escola, tudo isso necessário, a melhor coisa é cuidar da vida, da prevenção para que a vida seja mantida e da cura quando a vida for ameaçada. Obrigado pelo tempo de vocês aí hoje. Eu conversei com o deputado federal Davi Soares, do Democratas, a quem eu agradeço pela gentileza do bate-papo, da conversa, sempre trazendo informações relevantes aqui no programa Conexão Legislativa. Deputado, gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação e deixar esse espaço aberto para o senhor, sempre quando quiser trazer as novidades de Brasília e as importantes reflexões que o senhor trouxe no dia de hoje. Muito obrigado, que Deus abençoe e guie a todos aí, sucesso para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência e lembro que você deve ficar sintonizado e sintonizada aqui na Rede Alesp, sempre trazendo informações importantes sobre o combate à pandemia e também sobre tudo o que acontece aqui no Legislativo Estadual. Eu, Daniel Caniato, agradeço demais a sua audiência e te convido para a próxima edição e para o próximo programa Conexão Legislativa. Até a próxima. Tchau, tchau.